Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Palavra do Dia. Vamos preparar o nosso interior, o nosso coração para essa quarta-feira, para esse meio de semana, hoje, dia 10 de novembro. A palavra hoje está no Evangelho, Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. É Jesus falando. É Jesus afirmando que eu e você temos que amar as pessoas, mas na medida certa, do jeito certo, não exagerando, né? Tudo aquilo que sai do equilíbrio se torna desequilíbrio, exagero. Nós aprendemos na catequese, quando éramos crianças, né? Que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre o pai, até sobre a própria mãe, até sobre a nossa própria vida. Jesus tem que ser sempre amado e amada. Irmã, o centro da nossa vida, né? Eu acredito que algum dia por aí, você já viu algumas fotos de algumas pessoas, uma frase escrita assim: Fulano é a razão do meu viver. Você já viu isso? Isso é equívoco. Em outras palavras, é um erro. Primeiro, a razão da nossa existência é Jesus. Ninguém dá o fôlego a ninguém. É Deus que é o dono da vida. Amém? Então hoje, nesse dia 10 de novembro, a palavra de Deus vem nos alertar a não substituir Deus por nada. Deus tem que ser sempre o primeiro da nossa vida, meu irmão e minha irmã. E aqui o texto, quando ele fala assim, em Mateus 10, repito, no verso 37, quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem lê esse texto bíblico com os óculos vencidos, vai interpretar que Jesus está mandando não gostar do pai, não gostar da mãe. Não é isso. Pelo contrário, ele está falando que nós devemos amar nosso pai, devemos amar nossa mãe. Porém, não devemos colocar o pai e a mãe no lugar de Deus. Não, porque Deus é único, né? Não existe deuses, não, é Deus, né? Com D maiúsculo. É o único Deus. Nunca aceite, meu irmão e minha irmã, que ninguém tome o espaço de Deus na sua vida. E aqui também esse texto vem relatar sobre a oposição que vai acontecer quando a gente se decide a caminhar nos caminhos de Deus, porque vai haver um confronto, né? Você sabe que quando as pessoas começam a dar um sim a Jesus, aí começam as provações da vida, e aí você tem que ter uma sabedoria do alto para saber driblar, né, as astúcias malignas, que muitas vezes vai ser utilizada das pessoas a começar dentro da nossa casa para bater de frente com aquilo que nós entendemos em relação à palavra de Deus. E se nós não tivermos conhecimento, vamos até deixando de lado Jesus e vamos aderindo ao Pai, o que o pai fala, o que a mãe fala, o que o filho fala, o que a filha fala. É aí onde entra a palavra de Deus. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. É nesse sentido que Jesus está falando. É quando a gente adere às coisas, vamos dizer assim, entre aspas, erradas dos nossos familiares, por respeito a eles, e esquece que temos que ser profeta. Né? É nesse sentido que a palavra vem falando para você e para mim hoje. Ou seja, aprenda essa, guarde. Dizer não não significa que não ama. Quem ama também diz não. Porque quem ama também corrige. Sabia disso? Lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 19, a palavra diz: Deus ama e repreende aqueles que ele o ama. Então, quem ama, corrige. Não é porque você diz não ao pai, ou à mãe, ou ao filho, ou à filha que você não ama. Porque muitas vezes o não faz com que a pessoa entenda que ele está errado, que ela está errada. E muitas vezes o sim estraga a pessoa. Então, não podemos alimentar, por exemplo, tem pessoas que, para não perder o cônjuge,
anda em certos ambientes, né? O marido vai beber, a mulher vai atrás, porque não pode perder o marido. E aí ela tá ali a pulso, né? Naquela bebedeira, acompanhando aquele homem, ou vice-versa. E aí fica a interrogação. A quem estou amando mais nesse momento? Porque sem perceber, estamos alimentando a cachaça do homem, ou a cachaça da mulher, ou o vício daquele homem, ou o vício daquela mulher. Então é nesse momento que eu tenho que ter esse eco no meu coração, no meu ouvido, né? E no meu coração também, de colocar Deus em primeiro lugar. Eu sei que é muito difícil quando a gente começa a entender o lado que Deus quer nos passar e também fica difícil entender o lado daquela pessoa que convive conosco, quando é um esposo, quando ele não é igreja, por exemplo, quando a mulher também, quando não é igreja, ou seja, quando não tem uma caminhada de igreja, nós ficamos batendo, né, de frente, como diz aqui o texto, uma oposição, porque na visão daquela pessoa o correto é viver X, mas quando a gente conhece a palavra de Deus, o correto é viver o que Deus manda, né? Por isso que lá em Atos 5, no verso 29, diz a palavra: é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Eu pergunto a você, a quem você tem obedecido? A sua esposa? A sua esposa? Lembre-se, não quer dizer que você não deve obedecer às pessoas mais velhas, sim, mas vamos ver o que estamos obedecendo. Muitas vezes estamos cedendo o erro por respeito humano e esquece que Jesus é contra o que é errado. Jesus é a favor do que é certo, meu irmão. Então, com docilidade, vamos catequizar nossa família, sem precisar bater de frente, sem precisar gritos, sem precisar medir forças, mas com discernimento, né? Falando para seu marido, falando para a esposa, né? Eu sempre falo aqui para minha esposa, eu amo, e ela sabe disso, mas eu não coloco ela como centro da minha vida, porque eu sei que ninguém aqui nesse mundo é de ninguém. Então você precisa ter essa consciência que o centro da nossa vida é Deus, não é filho, não é filha, não é esposo, não é esposa. E aí, quando nós não entendemos isso, nós vamos substituindo Deus por tudo, né? Substituímos Deus por trabalho, substituímos Deus por dinheiro, substituímos Deus por pessoas, substituímos Deus por tantas coisas, e aí fica aquele vazio no nosso interior, porque esquecemos que nada nem ninguém preenche no nosso coração a não ser Deus. Nem mesmo seu pai, nem mesmo sua mãe. Eu sei que o pai é muito importante, sim, a mãe é muito importante, sim, mas ninguém pode tomar o lugar de Deus no seu e no meu coração. Quando nós deixamos que as pessoas sejam Deus na nossa vida, nós se frustramos, em outras palavras, se decepcionamos, porque nós esquecemos que as pessoas são falhas. Então hoje, a palavra de Deus diz para você e para mim: foque Jesus. Ame as pessoas, mas não ame a ponto de colocar elas no lugar de Deus. Coloque cada pessoa no seu devido lugar. Pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho e Deus no lugar de Deus. Deu para entender? Que Deus lhe abençoe. Que você tenha uma quarta-feira abençoada. E lembre-se, quem ama também diz não. Viu? Fique na paz de Deus, querido. Fique na paz de Deus, querido. E até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Palavra do Dia. Tchau, amado. Tchau, amada.